Minha rapaziada, ainda tô na epopeia aqui do cabo. Acho que deu uma melhorada nesse aqui que eu consegui. Mas no final das contas a gente vai resolver e vai vir com algo bem melhor. Tem uma surpresinha aqui que eu acho que vai melhorar bastante o nosso áudio. Mas a gente tá aqui para falar sobre o mercado da bola porque eu acho que existem algumas indefinições e essas indefinições eu acho que elas partem de dois lados, tá? Eu acho que de alguma maneira são indefinições técnicas e ao mesmo tempo indefinições financeiras. E por que elas caminham lado a lado quando a gente fala do Clube Atlético Paranaense? Porque o Atlético não tem dinheiro infinito. O Atlético precisa definir muito bem aonde vai o seu dinheiro. É muito legal a gente fazer uma lista com jogadores caros, com jogadores que têm muita moral no futebol brasileiro como um todo, achando que todos vão ser possibilidades para o mercado que o Atlético vai buscar fazer. A notícia que eu dou para vocês com muito pesar é que não vão. O Atlético não vai ter possibilidade de sair botando 4, 5 milhões de dólares, milhões de euros em jogadores. Então entra nessa disputa. Quem faz mais sentido hoje pro elenco do Atlético? Em quem o Atlético deveria investir? O Atlético deveria investir em um jogador como o Bruno Gomes, brasileiro, jovem, mais versátil, mais ofensivo? Ou o Atlético deveria investir no jogador como Andrés Cubas, mais claro a maneira que ele pode contribuir, mais nítida a maneira que ele pode contribuir, mais experiente, mas menos refinado com a bola. Eu acho que é uma disputa que vale cerca de 4, 5 milhões de dólares ali, que no final das contas o Atlético vai ter que tomar essa decisão de alguma forma. E já deixa aqui nos comentários o que você acha que faz mais sentido, Cubas ou Bruno Gomes. E a minha resposta é, pensando muito bem como um todo, tá? Entre Cubas e Bruno Gomes, eu vou parecer hipócrita. Mas eu pensei. Acho o Bruno Gomes um jogador melhor. Acho que o Cubas, entre os dois, e sabendo da contratação do Portilha, vamos partir desse princípio, eu acho que ele pode ajudar mais. E por quê? Eu acredito nisso. Eu lembrei e fui pensar quantos gols a gente já não tomou nessas últimas temporadas, principalmente nas últimas duas temporadas, pela nossa entrada da área desprotegida. Sabe? Se você for botar na ponta do lápis, o gol do rebaixamento que o Atlético toma é muito pela entrada da área desprotegida. Se você pegar N gols na Série B, é pela entrada da área desprotegida. Se você pegar até gols de eliminação que o Atlético teve recentemente, são gols pela entrada da área desprotegida. Eric não foi esse 5. O Filipinho, muito irresponsável taticamente, não conseguiu ser esse 5 em muitos momentos. Então existe uma brecha na entrada da área do Atlético, louco para ter um jogador dominante. Um jogador que pode ter suas fragilidades, um jogador que pode ter suas fraquezas, e sendo bem sincero com você, até acredito que tenha. Não vejo o Cubas como um jogador incontestável. Acho que a gente vai sentir falta de um tratamento com a bola. Acho que a gente vai sentir falta de um jogador com mais refino. Mas no final das contas, eu acho que o Atlético subindo para a Série A, ele precisa primeiro pensar no que ele pode estancar de ferida. No que ele pode respirar no sentido de, cara, isso aqui eu não vou necessariamente ter uma fragilidade. Um bom Atlético na Série A é um Atlético de menos fragilidades do que necessariamente de muitas valências. O Atlético, de certa forma, ele vai ter que se agarrar a um certo pragmatismo na referência de um time que se protege bem, que se preserva das formas que os atacantes dos adversários podem chegar ao nosso gol. Eu falo pra vocês, o segredo para uma Série A tranquila é a estabilidade defensiva. E de verdade, não imagino, até pelo perfil de técnico que o Odair tem, que a gente vai ser um time encantador, como é o Mirassol, de 3 jogadores de bom passe ali na origem da jogada. Então faz mais necessidade ainda você ter um Cubas. Eu comecei a entender o porquê o Odair tá fazendo tanta questão do Cubas. Não necessariamente precisa ser o Cubas, pode ser outro volante com esse perfil, pode ser outro volante com essa pegada, pode ser outro volante com as mesmas características. Mas eu acho que, por exemplo, precisa ser mais experiente que o Filipinho. O Filipinho, pra mim, é muito mais um jogador de pressão do que de uma marcação mais posicional na entrada da área.
Então, por isso que eu acho que não dá muito pra comparar. Eu acho que em muitos momentos você pode ter o Cubas como esse primeiro homem e solta o Filipinho pros embates individuais e pras perseguições mais longas numa zona mais alta. E aí a gente entra em outra questão. O Bruno Gomes é um jogador versátil que poderia fazer mais de um papel. Mantendo o esquema tático, com todo respeito, eu não mudaria o Mendonça de posição. O Mendonça pode até concorrer com o Benavides, mas eu não mudaria o Mendonça de posição. O Mendonça, ele tá numa posição que fisicamente ele se mostrou muito capaz de ajudar. Taticamente ele se mostrou muito capaz de ajudar. Fisicamente eu já falei, né? Sempre vai estar em condição de finalizar. Foi um jogador que acabou finalizando muito quando fez esse papel um pouquinho mais avançado. Foi um jogador que sempre estava em zona de finalização quando eu estava jogando um pouquinho mais à frente. Então acho que isso é fundamental para o Mendonça ter um protagonismo ofensivo. Então acho que na ala direita você tem uma concorrência muito clara ali entre o Mendonça e o Benavides. Com o Benavides em algum momento, óbvio, podendo ser um zagueiro pela direita. Lembrando que a gente ainda não contratou um zagueiro que a gente tanto deseja. Então hoje, por exemplo, o time titular do Atlético parte de Mendonça e o time titular do Atlético parte do Benavides na zaga. E no meio campo, esse jogador de mais dinâmica que o Bruno Gomes poderia ser. E no meio campo, esse jogador de mais capacidade de chegar na frente, um pouco mais criativo, para mim, o João. A chegada do Bruno Gomes não faz sentido nenhum se a gente parar e pensar em tirar o João. Não faz sentido nenhum a gente parar e pensar em dar minutagem para o jogador que vem de fora, sendo que a gente tem um jogador dentro de casa com as características que pode suprir essa necessidade técnica que o time do Atlético tem. Com essa capacidade de dar ritmo ao jogo, de bom passe, de boa batida de média distância e até de certa versatilidade. Não vejo o João fazendo corrido de fora, mas podendo ser um camisa 10, podendo ser um camisa 8, sabe? Em alguns momentos podendo ser um extremo que traz esse jogo para dentro. Então acho que a gente, com as peças que a gente tem no elenco, João Mendonça, a gente consegue suprir a não vinda do Bruno Gomes. Com as peças que a gente tem no elenco, a gente não consegue suprir a diferença que o Cubas pode fazer. Acho caro, acho que a gente pode encontrar alternativas melhores no mercado. Acho que, de certa maneira, o Portilla pode até fazer esse papel. Mas, como homem de confiança, acho que ninguém chegaria igual ao Cubas, sabe? E pro jogo de transição do Odair, quanto mais rápido a gente recupera a bola, mais rápido a gente tá atacando e mais rápido a gente tá pegando a defesa adversária desprotegida. Então, no final das contas, tem toda uma dinâmica ali que eu acho que a gente tem que saber explorar de um jogo de transição rápido, de um jogo de transição direto, de um jogo de transição que a gente tem que ter objetividade. Isso parte também de uma roubada de bola rápida, de uma roubada de bola que a gente vai tentar fazer esse jogo seguir, fazer esse jogo andar de uma forma que o Atlético consiga sair rápido da defesa e chegar no ataque. Valeu, pessoal. Então, entre Cubas e Bruno Gomes, perdão pela hipocrisia, acho que meus argumentos podem explicar mais ou menos para vocês. Eu iria de Andrés Cubas.